O Brasil quer assumir um papel de liderança nas discussões sobre o futuro do planeta. Na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, aqui que acontece em solo brasileiro, o país vai apresentar uma proposta inovadora, a criação de uma coalizão aberta para integrar mercados de carbono do mundo todo. A ideia é conectar sistemas diferentes de comércio de créditos de carbono e criar uma economia de baixo carbono. E para entender melhor essa iniciativa, os impactos também econômicos, ambientais e o papel do Brasil nesse cenário todo, eu converso com a Isabela Morbach, advogada especializada em captura e armazenamento de carbono e cofundadora da CCS Brasil. Olá, Isabela, seja bem-vinda aqui ao RF News. Opa, boa noite, obrigada pelo convite para estar aqui hoje falando. Boa noite para você. Então, para começar aqui, né, situando a nossa audiência, o que é o mercado de carbono e por que ele é importante no combate às mudanças climáticas? Bom, acho que todo mundo tem muita dificuldade de entender, porque parece um bicho de sete cabeças, mas o mercado de carbono é um instrumento de mercado que tem como objetivo dar um preço para o carbono e permitir criar um instrumento que permita a troca de emissões ou de redução de emissões, como a gente gosta de dizer, entre os diversos agentes do mercado. Então, aquele que emitiu um pouco mais pode ser capaz de comprar um crédito de carbono daquele que é mais eficiente, conseguiu reduzir as suas emissões, trocou o combustível por etanol, melhorou sua eficiência energética, enfim, melhorou o seu processo. Então, essa troca de ativos de redução e remoção de emissões permite que aqueles que são mais eficientes se descarbonizem antes e sejam financiados, tendo incentivos para reduzir cada vez mais as suas emissões, porque podem ser financiados, ter um retorno econômico com a venda da sua eficiência, né, da sua redução de emissões de gases do efeito estufa. E o que seria exatamente essa coalizão aberta para integrar os mercados de carbono, que é uma proposta, né, que o Brasil já anunciou que vai defender durante a conferência? Por que o Brasil quer participar, quer viabilizar esse processo? Bom, acho que a gente já tem alguns mercados de carbono no mundo, alguns modelos de mercado, e cada mercado nacional ou regional tem regras e diretrizes próprias. Então, muitas vezes esses mercados não conversam entre si, porque um é mais rigoroso, porque em um mercado tem, por exemplo, indústria e no outro não tem. E aí o que acontece? O Brasil pode ser um grande vendedor de créditos, porque nós temos potencialidade de energias renováveis, de captura e armazenamento geológico, de aumento das florestas, de redução das áreas degradadas. E eu acho que o governo federal enxerga um potencial muito grande de exportar esses créditos para outros países que tenham mais recursos para pagar por isso. Quando a gente define um mercado de carbono só local, a gente só troca entre agentes. Então, a integração entre esses mercados, o esforço de fazer essa integração, vai permitir que a gente seja mais dinâmico, que a gente tenha mais oportunidades de compra e venda, porque no fim significa que a gente tem regras comuns. Os mercados conversam entre si. Então é como se os países pudessem aí negociar essas reduções, que é isso que interessa, né? Reduzir as emissões de carbono. É como se eles pudessem fazer ali acordos entre si e padronizar o tipo de fazer esses acordos. Envolve essa questão de padronização? Sim, não necessariamente um padrão igual, mas no mínimo regras de comunicação entre esses mercados. E aí acho que vale só diferenciar uma coisa aqui. Uma coisa é quando a gente fala em integração de mercado, que eu posso transferir algo que eu estou, né, reduzindo, um certificado interno daqui para um outro país. Outra coisa, que é uma discussão um pouco mais complexa, é a transferência internacional de créditos, que são aquelas transferências que vão ser contabilizadas nas nossas NDCs, que são as metas dos países de redução de emissões. Então, acho que é muito importante a gente não confundir os dois temas. Integração entre mercados de carbono tem muito mais relação com a economia, com dessa dinamicidade. E transferência internacional de créditos pode ser beneficiada por essa integração, mas é uma camada um pouquinho mais complexa sobre metas nacionais.
Certo, e até por isso a gente está falando aqui dessa integração de mercados. A coalizão é uma, inclusive, proposta que foi apresentada até pelo ministro da Fazenda, por quem está à frente da economia aqui do nosso país, que é o Haddad, né? Isso mesmo. Eu acho que a gente tem assim um potencial muito grande e muito disso precisará vir de fora, porque no fim, se a gente se descarbonizar muito rápido, provavelmente a gente vai ter créditos mais baratos internamente. Outros países têm muita dificuldade de se descarbonizar. Então, muito provavelmente, e tem uma moeda mais forte, tem mais capacidade de pagamento, especialmente os países desenvolvidos. Então, acho que tudo indica que essa é uma iniciativa porque o governo enxerga uma oportunidade da gente desenvolver ainda mais a nossa economia a partir dos créditos de carbono, vendendo para empresas em outros países. E eu queria fazer uma pergunta para você, não estava nem assim no roteiro, mas me veio aqui agora porque eu lembrei. Eu queria saber assim, como é que a gente se coloca, que o Brasil tá, em que posição o Brasil tá nessa discussão toda a nível global sobre créditos de carbono? Porque eu conheço uma pessoa que não mora no Brasil e que trabalha numa empresa, é na Alemanha, que trabalha numa empresa que tem relação com esse mercado de carbono. E quando ela conversa com familiares aqui do Brasil, ela precisa explicar o que é isso. Isso não está assim, próximo, né, da sociedade, como em outros países a gente vê que está assim, essa discussão um pouco mais avançada, né? Os países, especialmente os países europeus, e a Alemanha é muito conhecida por estar muito na frente desse tema, à frente desse tema, já tem mercado de carbono há quase 2 décadas. Então, eles já testaram, já falharam, já tiveram o ápice, já fizeram reforma do sistema, eles já têm muita experiência. O Brasil, no ano passado, aprovou a sua lei que cria o mercado de carbono e ele ainda, inclusive, não está completamente regulamentado. Então, no Brasil, o mercado que a gente chama de regulado é novo, está em processo de implementação e é esperado que a gente tenha ele integralmente implementado ali em 4 ou 5 anos, diferente da Europa, onde Uhum. isso faz parte do dia a dia das pessoas já há muitos anos. Certo. E para quem ainda acha que mercado de carbono, todo esse assunto aqui que a gente está discutindo, é algo distante, né, ou até muito técnico, como é que você explicaria, em poucas palavras, pode ser, não precisa assim elaborar tanto, mas por que esse tema importa assim para a vida das pessoas, inclusive para o futuro do nosso planeta? Porque o aquecimento global está aí, a gente precisa lidar com o fato de que a gente já emitiu muito. As chuvas, os eventos climáticos estão nos dando o recado. Então, ainda que você não vá ganhar dinheiro, desenvolver projetos de crédito de carbono, eu acho que é muito importante ter em mente que eles são importantes porque as mudanças climáticas não esperam a gente agir, elas já estão dando o seu recado e a gente precisa tomar muito cuidado e incentivar que os produtos que a gente compre tenham menor emissão, que as atitudes que a gente tome tenham menor emissão. A gente precisa ser mais consciente da urgência climática no nosso planeta.